Uma amizade de 25 anos, melhores amigas, colegas de quarto e um plano diabólico. Até onde nós conhecemos realmente as pessoas. Olá, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje é um caso de uma mulher que arquitetou um plano maligno para tirar a vida e roubar o filho da melhor amiga. Fique comigo que o caso de hoje parece história de filme. Eu sou a Loba e nessa noite eu vou contar uma história para você. Vinheta. Bom, o caso de hoje é um episódio da série Moradores Indesejados da Netflix. E, gente, essa série tem um caso mais bizarro que o outro, vale muito a pena assistir. E se você não tiver paciência para assistir, é só você se inscrever aqui no canal, porque se vocês gostarem eu vou trazer mais episódios dessa série, tá bom? Então vamos lá, vamos saber como que tudo isso começou. A Rachel morava em Salt Lake City, em Utah, e ela conheceu a Jenny em 1995, quando ela tinha 22 anos. A Jenny tinha 26, né? Então 4 anos mais velha. A Rachel descrevia a Jenny como uma pessoa muito meiga, uma pessoa mais calada, mais reservada, aparentemente uma pessoa muito boazinha, mais tímida. E a Rachel, mesmo bem jovem, ela já tinha passado por um divórcio, então ela estava morando na casa dos pais. E o ex-marido da Rachel, ele era um homem muito egocêntrico, mandão, uma pessoa prepotente, aquele tipo de pessoa que quer tudo sempre do jeito dele, sabe? E isso acabou abalando a confiança da Rachel, fazendo com que ela se tornasse uma pessoa insegura, uma pessoa mais medrosa. E mais pra frente vocês vão entender por que eu tô falando isso agora, então guardem essa informação, tá? Bom, a Jenny, ela morava numa casa e ela tinha passado por um episódio onde tentaram invadir a casa dela, e aí ela começou a ficar com medo. E a Rachel, ela morava com os pais, então elas acharam que era a oportunidade perfeita ali para ambas, para elas morarem juntas, mesmo com pouco tempo que elas tinham se conhecido. As duas, elas meio que se complementavam, sabe? Porque a Jenny, ela era mais quieta, a Rachel ajudava ela nisso, ajudava ela a fazer amizade, a ficar um pouco mais descontraída. E a Jenny, como ela já tinha morado sozinha há um bom tempo, então ela tinha um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de experiência, né? A Rachel, ela nunca tinha morado sozinha, ela saiu da casa dos pais, já foi direto morar com o marido e depois voltou para a casa dos pais. Então a Jenny, ela pagava todas as contas, ela fazia ali toda a divisão do dinheiro e decidia com que elas deveriam gastar esse dinheiro, o dinheiro das duas, ela que tomava essas decisões. Os amigos e a família da Rachel não viam a Jenny como uma pessoa estranha e não imaginavam o que iria acontecer na vida das duas, mas eles percebiam que as duas eram bem diferentes no comportamento. A Rachel, ela era muito mais extrovertida, carismática, fazia amigos com facilidade, ela gostava de dançar. E sempre que as duas saíam juntas, principalmente com outras amigas da Rachel, elas percebiam que a Jenny, ela era até meio possessiva, né? Ela ficava sempre meio que olhando de canto, meio que desaprovando o que a Rachel estava fazendo, né? Ela desaprovava as atitudes dela sem nenhum motivo. Um ano se passou e o comportamento da Jenny foi dando cada vez mais sinais. E a Rachel, ela estava vendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo, mas eu acho que ela não queria acreditar, né? Sabe quando você fica negando para si mesma? Não, tá tudo bem, ela só tá estressada, é o jeito dela, ela tá num dia ruim. Só que lá no fundo você sabe que tem alguma coisa que não tá certa. A Rachel, ela conheceu um homem e ela começou a sair com bastante frequência com ele. E ele ia na casa dela para eles verem filme, ficarem conversando, tudo isso. E aí teve um episódio em que a Jenny abriu a porta do quarto e gritou para que a Rachel abaixasse o volume da televisão, falando que estava muito alto. E ela gritou mesmo, ela estava com bastante raiva quando ela fez isso. E a Rachel ficou totalmente constrangida, né, com muita vergonha ali na frente do rapaz, e não entendeu o que a Jenny tinha feito isso. E aí a Jenny disse que ela só estava protegendo ela porque ela sentia que esse cara estava se aproveitando. E é impressionante como essa possessividade, ela sempre vem disfarçada de cuidado, né? Nós já vimos isso em muitos e muitos casos e é sempre do mesmo jeito. E, gente, chegou num ponto em que a Jenny, ela gritava com a Rachel na frente dos outros, ela chegou a chamar ela de vaca.
E aí depois ela pedia desculpa, ela dizia que a Rachel era a única família que ela tinha e a Rachel sempre desculpava. E lembra que eu falei que o marido da Rachel era super controlador e isso deixou ela uma pessoa mais insegura, né? Olha a história aí se repetindo. Ela começou a ficar novamente insegura com os comportamentos da Jenny e aí ela começou a parar de sair, a parar de dançar, a parar de fazer as coisas que ela gostava porque ela não queria desagradar a Jenny. Também ela tinha um pouco de medo dessas reações dela. Então ela simplesmente começou a mudar quem ela era. Bom, 14 anos se passaram, a Rachel e a Jenny ainda moravam juntos. A Rachel, ela era paramédica e ela acabou descobrindo que ela tinha uma hérnia e isso fazia com que ela sentisse muitas dores. Então, ela começou a parar de vez de fazer, né, tudo que ela gostava, não conseguia mais fazer os esportes, ela teve que se afastar do trabalho, ela parou de ir a eventos sociais, ela parou de fazer tudo que ela fazia. E aí, nesse ponto, ela começou a ficar cada vez mais dependente da Jenny para tudo. Ela não estava mais conseguindo contribuir com a parte financeira, então a Jenny, ela, né, fazia essa parte e aí que ela controlava tudo mesmo. E para dificultar mais ainda a situação, a Rachel descobriu pouco tempo depois disso tudo acontecer, dela ficar sem o trabalho, dela descobrir essa hérnia, que ela estava grávida. E o pai do bebê não quis assumir, né? Bem legal. O filho da Rachel nasceu com autismo e ela se empenhou bastante para que ele se desenvolvesse da melhor forma. Os médicos não acreditavam que ele falaria, porque em uma certa idade já ele não demonstrava nenhuma habilidade verbal, mas estudando muito, se empenhando muito, a Rachel descobriu que a neuroplasticidade ela usa rotas diferentes para a fala e para o canto. Então, ela passou 18 meses cantando todos os dias para o filho dela, para eles aprender a se comunicar. E deu certo. E eu fico imaginando como ela ficou feliz de ter conseguido, né, fazer ele se comunicar com ela, porque ela realmente se empenhou muito. Bom, como a Rachel sabia que o filho dela ia precisar de cuidados especiais, né, de terapias, tudo isso, de tratamentos por toda a vida, né, que a gente sabe que crianças dentro do espectro autista precisam, então ela foi fazer logo um seguro de vida para que quem quer que estivesse cuidando do Ryder, né, se acontecesse alguma coisa com ela, tivesse esse suporte, tivesse condições de fazer o melhor pelo filho dela. Então, assim ela fez. E quem ela colocou como guardiã do Ryder no testamento? A Jenny. Bom, em 2015, as dores da coluna na Rachel se intensificaram bastante e o médico disse que ela precisava fazer uma cirurgia, senão em pouco tempo ela ficaria totalmente incapacitada. E aí ela fez a cirurgia, só que ela tinha que ficar boa parte do tempo deitada, ela tomava muitos remédios, ela não conseguia pegar o filho no colo, ela não conseguia fazer as coisas que geralmente ela fazia, não conseguia levar ele para a escola, ir nos lugares, então a Jenny foi tomando esse lugar de segunda mãe, foi fazendo tudo o que o Ryder precisava e que a Rachel não podia fazer. Aí o que a Jenny fez? Ela se inscreveu no programa do governo de cuidados, onde você prova, né, que você tem alguém ali que é dependente de você e que tem necessidades especiais e você recebe por isso. Você ganha uma ajuda de custo e uma ajuda de custo muito boa. Então ela começou a ganhar bastante dinheiro para cuidar do Ryder. Só que aí ela acabou passando bastante tempo, né, desempenhando essas funções, levando na escola, nas terapias e mesmo quando a Rachel se recuperou e começou a fazer essas coisas novamente, né, quando ela já podia participar de tudo, a Jenny simplesmente ignorava ela, entrava na frente, falava com as pessoas na frente dela, nas reuniões de escola, ela falava com os pais, falava com a diretora da escola, como se ela fosse a mãe do Ryder. E isso começou a incomodar bastante a Rachel, né? Até que a Rachel começou a ficar bem irritada com essa situação e aí as duas começaram a se enfrentar e meio que brigar pelo menino. Mas, para piorar toda a situação, entre 2015 e 2018, a Rachel teve que passar por 7 cirurgias na coluna. E nisso, ela caía muito, ela tinha muita fraqueza, ela acabou tendo uma outra lesão na cervical e cada vez ela ficava mais dependendo da Jenny. Então, para a Jenny isso era um prato cheio, né? Ela queria mesmo tomar as vezes de mãe do Ryder
e queria deixar a Rachel de lado, então assim foi acontecendo. Só que mesmo com as brigas, mesmo com essas situações chatas, a Rachel ela confiava demais na Jenny. Ela pedia para ela dar os medicamentos dela nos horários certos para que ela acabasse não tomando errado ou não tomasse mais de uma vez o mesmo medicamento por engano. E assim, gente, assistindo, eu fico pensando na inocência dessa mulher e na confiança que ela tinha nessa amiga, que já há anos estava dando sinais muito estranhos. E eu acho que ela gostava tanto dessa amiga que ela não imaginava, em hipótese alguma, que ela pudesse fazer algo de ruim, sabe? Mesmo tendo tantos desconfortos e ainda brigando pelo próprio filho. Dá uma aflição, assim, de assistir. E as coisas vão ficando cada vez piores. Em 20 de junho de 2018, a Jenny tinha levado o Ryder para o trabalho dela, coisa que a Rachel não gostava que ela fizesse, elas já discutiram por conta disso, ela não queria que ela ficasse levando ele, mas como a Rachel dormia muito por causa dos medicamentos, a Jenny simplesmente fazia o que ela queria, do jeito que ela queria. Então, quando a Rachel acordou, ela foi ver a caixa de correio, ver se tinha alguma coisa, e lá tinha um documento oficial dizendo que a Jenny estava reivindicando a guarda do Ryder na justiça. E aí, na hora, a Rachel liga pra Jenny, né, pra perguntar o que estava acontecendo, pra perguntar que história é essa, né? A Jenny respondeu que sim, que ela estava mesmo reivindicando a guarda dele, que ela ia ficar com a guarda dele e simplesmente desligou o telefone na cara da Rachel. Então, a Rachel ligou pra polícia e disse que a amiga dela tinha pegado o filho dela e não queria devolver. Os policiais ligaram pra Jenny para saber o que é que estava acontecendo. E aí ela explicou a situação, eles ligaram de volta para a Rachel e disseram assim: a senhora não foi notificada? Ela tem uma medida protetiva contra a senhora. Gente, olha que absurdo. Além de tudo, ela já tinha feito até uma medida protetiva para a Rachel ter que se afastar, obrigatoriamente. E então a polícia disse que a Rachel tinha que sair da casa imediatamente, né, por causa dessa medida protetiva, e que o filho dela ia ficar com a Jenny sim. Simples assim. Bom, o serviço social foi chamado, né, para conversar com as duas e entender o que estava acontecendo. E na versão da Jenny, ela disse que a Rachel era viciada em remédios, era viciada em drogas e que ela não cuidava do filho, que ela colocava a vida do próprio filho dela em risco. A Rachel contou toda a história, falou de todas as cirurgias que ela fez. E o assistente social disse que a Jenny nem tinha mencionado que ela tinha feito alguma cirurgia. Disse só que ela era mesmo viciada em opioides. E aí o assistente social, né, viu que não tinha realmente nenhum motivo para tirar o filho da Rachel. Então, 10 dias depois, eles devolveram o Ryder para Rachel. Só que nisso, ela não tinha para onde ir, porque o pai dela morava longe, a mãe dela já tinha falecido. Então, ela foi para um abrigo familiar com o filho dela. E isso foi bem difícil, porque o Ryder ficava pedindo o tempo todo para voltar para casa, ficava pedindo para ver a Jenny. Ele regrediu bastante no tratamento dele de autismo, né, porque ela estava ali com muitas pessoas. E autistas geralmente têm problema com barulho, tem problema em estar num lugar com muita gente, então foi bem difícil para os dois. Ela ficou nesse abrigo por 6 semanas e depois ela recebeu uma ligação da Jenny dizendo que ela queria muito ver o Ryder. E a Rachel deixou, as duas foram num parque, foram conversar e a Jenny, né, se mostrou ali toda doce, compadecida com a situação e ofereceu para que eles voltassem para a casa dela. A Rachel ficou muito comovida, né, porque o filho ficava pedindo todos os dias para voltar para casa, a situação estava realmente muito difícil e ainda ela teria que fazer outra cirurgia na coluna e não tinha ninguém para cuidar do Ryder. Então, ela voltou a morar com a Jenny, mesmo depois de tudo isso. E uma coisa assim que eu fiquei pensando enquanto eu estava assistindo é que a Rachel, ela tem uma irmã. E a irmã fala no documentário, né? Ela disse que ela ficou bem preocupada com a situação, disse que se a Jenny fez tudo aquilo, ela poderia fazer coisa muito pior, só que ela não queria se intrometer. Gente, como assim? A sua irmã vai fazer outra cirurgia na coluna, tem um filho autista e você não quer se intrometer? Enfim, eu achei isso bem estranho. Eu entendo o lado da Rachel, ela estava, né, totalmente sem opção, totalmente sozinha, não tinha ninguém para ficar com o filho dela, né, enquanto ela estivesse se recuperando. E ela esperou ainda bastante depois que ela voltou para casa da Jenny
para fazer essa cirurgia, né, para ver se estava tudo sob controle, né, depois de tudo que tinha acontecido, depois dessa briga das duas. E nas primeiras semanas, é óbvio, né, que a Jenny estava sendo muito boazinha, cuidando muito bem do Ryder, o Ryder estava mais feliz na casa, então ela achou que estava tudo bem, né, e que ia ficar tudo bem. Gente, isso parece muito uma relação abusiva, como se as duas fossem um casal, né? Porque a Rachel depende da Jenny e aí acaba se submetendo a várias coisas. E na verdade, muitas pessoas achavam que a Jenny era apaixonada pela Rachel e a paixão, o amor dela não era correspondido, por isso que ela acabava surtando. Mas não era nada disso. Pois bem, em abril de 2019, a Rachel fez a cirurgia que ela precisava e a cirurgia era bem aqui na região da cervical, era bem em cima, e a Jenny ficou encarregada de cuidar dos curativos, né? A passar os remédios ali, a trocar os curativos. E com o tempo, a Rachel começou a sentir uma dor nesse lugar. E ela perguntava para a Jenny se estava tudo bem, se tinha alguma coisa errada, e a Jenny dizia que não. Só que teve um dia que a Rachel estava dormindo e ela começou a sentir tanta dor que ela começou a sentir que a garganta dela estava se fechando e ela não estava respirando direito. Então ela foi para o médico e quando ela chegou lá, ele tirou o curativo e deu meio que um pulo para trás porque ele disse que estava tudo infeccionado. Ele disse que parecia que estava saindo queijo azul da incisão da cirurgia. E aí ele mandou ela direto para o centro cirúrgico, disse que ela precisava abrir aquilo ali e tratar aquela infecção naquele momento, porque estava realmente muito grave. E quando saiu o resultado do exame de cultura, dizia que ela estava contaminada com uma bactéria muito resistente a antibióticos, uma Staphylococcus altamente resistente, que praticamente estava comendo a carne dela. Nisso, ela teve que ficar internada e aí ela começou a tomar um medicamento que chama vancomicina, que é um antibiótico muito potente que era o único capaz de combater essa bactéria. Só que a vancomicina começou a atacar os glóbulos brancos dela, né, que são as nossas células de defesa. E isso é extremamente grave, ela começou a ficar muito doente e ela realmente achou que ia morrer. Mas depois de muito tempo internada, ela conseguiu se recuperar e conseguiu voltar para casa. E aí, olha que interessante, tanto a Rachel quanto a Jenny gostavam de assistir True Crime. E ela estava assistindo um caso em que uma esposa matou o marido com um medicamento que ela tinha acesso por ser enfermeira. E a Rachel falou assim que a mulher não tinha sido muito inteligente, porque obviamente na necrópsia ia aparecer, né, esse medicamento, então ia direcionar direto para ela, né, o negócio, a culpa do assassinato. E aí a Jenny falou assim, como assim? Aí a Rachel falou, ela poderia usar insulina porque é muito mais fácil de passar despercebido, já que a gente mesmo produz isso. E aí a Jenny fez uma cara assim pensativa e falou, nossa, que interessante. Gente do céu, ela estava dando ideia para a mulher. Ela mesma diz no documentário que parecia que ela estava planejando a própria morte dela. Bom, algum tempo se passou. Em 9 de julho de 2019, a Jenny deu uma medicação para Rachel, ela foi dormir e ela não se lembra de mais nada, só se lembra de acordar no hospital. E a glicose dela estava baixíssima, estava em 13, quando o normal é de 70 a 100, mais ou menos. E a Rachel ficou sob observação, né, em alguns dias no hospital, e eles não entenderam o que aconteceu, porque ela não tinha nenhum problema com diabetes, ela não tinha nenhum problema com glicemia, nada disso. Só que eles falaram assim que deve ter sido um evento isolado, alguma coisa aconteceu, e aí ficou tudo normal. Só que em setembro do mesmo ano aconteceu a mesma coisa. Ela foi para o hospital, a glicemia dela estava em 13. As pessoas começaram a desconfiar que ela estava fazendo isso de propósito, que ela estava fazendo isso com ela mesma para chamar atenção. E ela começou a comer colheradas de açúcar antes de dormir para que a glicose dela não baixasse, porque ela não sabia o que estava acontecendo e claramente não era ela que estava fazendo isso, né, com ela mesma. E aí isso se repetiu várias e várias vezes no ano e os médicos não entendiam, chamaram vários especialistas, ninguém conseguia entender o porquê que isso acontecia com ela. Aí a Rachel começou a desconfiar um pouco da Jenny, porque, né, enquanto ela estava no hospital, ela estava bem, ela voltava para casa, acontecia esses episódios. Aí então ela tomou a decisão de tirar a Jenny do testamento dela, de passar essa
guarda, né, caso acontecesse alguma coisa para o pai dela, e também disse para Jenny que ela ia se mudar. Eu não sei por que ela teve que avisar isso, né, mas enfim. E aí a Jenny falou para ela que tudo bem, mas pediu para que ela ficasse pelo menos até dia 25 de dezembro. E aí a Rachel ficou. Nisso, um investigador especial infiltrado na Dark Web... Gente, vejam bem essa história que maluca. Ele recebeu uma informação de que alguém estava tentando comprar um Staphylococcus resistente à vancomicina, né, que era o antibiótico lá que a Rachel tomava e que acabou salvando a vida dela. Então, ele investigou e descobriu que quem estava tentando comprar, óbvio, que era a Jenny. Então, eles enviaram uma mensagem para ela dizendo que a encomenda ia para a central dos Correios e ela precisaria ir lá buscar. E é claro, né, que eles enviaram uma encomenda falsa, não a bactéria, né, que ela pediu. Então, os investigadores ficaram de campana ali no correio esperando e a Jenny foi lá buscar a encomenda. Eles seguiram ela até o trabalho e começaram a fazer algumas perguntas. Perguntaram o que ela retirou ali nos correios. Ela disse primeiro que eram grãos de café. E eles ficaram insistindo. Ela disse que era uma substância biológica para produzir cerveja. Depois de algum tempo ali sendo interrogada, ela finalmente assumiu que ela comprou Staphylococcus. Só que ela disse que era para fazer uma pesquisa para ajudar a amiga dela. Olha que boazinha, né, gente? Só que nesse ponto os investigadores já sabiam de tudo, já sabiam que tinha tido uma briga ali, né, pela guarda do filho da Rachel, já sabia da medida protetiva, então não tinha muito para ela fugir. E aí a Jenny foi presa sob acusação de comprar arma biológica com potencial de destruição em massa. O FBI foi até a casa das duas, a Rachel atendeu e eles começaram a fazer várias perguntas. Se a Jenny era cientista, se ela fazia algum tipo de pesquisa, se ela estudava alguma coisa. A Rachel foi respondendo que não. Ela estava bem assustada, ela achou que tinha alguma coisa de errada com ela ou com o filho dela, que ela ia perder o filho ou algo assim. E aí eles contaram que a Jenny estava presa. E a Rachel ainda defendeu ela, dizendo que ela não seria capaz de fazer isso, que ela conhecia a Jenny há mais de 25 anos, que aquilo era um mal-entendido. Gente do céu. Então, eles explicaram, né, o que a Jenny estava tentando fazer com ela, né, e que ela queria infectar ela com uma bactéria muito potente, que ela provavelmente já tinha feito isso antes, né, com a outra bactéria que ela tinha pegado, e disseram que essa não era a primeira compra dela na Dark Web, que ela tinha comprado vários tipos de calmantes, ketamina e canetas de insulina. Então, ela dava ketamina para Rachel não sentir ela aplicando depois a insulina. Foi, assim, praticamente um milagre a Rachel ter sobrevivido, porque de tantos prontuários ali que eles, né, pesquisaram para saber, né, todo o histórico da Rachel, a Jenny já tinha tentado matar ela pelo menos 5 vezes em um ano. A Jenny foi acusada de 3 crimes: abuso de adulto vulnerável, tentativa de abuso majorado de adulto vulnerável, e majorado é quando tem um agravante, né, por exemplo, um grau elevado de crueldade, e tentativa de aquisição de arma biológica. A Jenny ela foi condenada a 20 anos de prisão, mas ela passou apenas 25 meses sob regime fechado e depois, em 2022, ela entrou em liberdade condicional. Vocês estão pensando que é só no Brasil que acontecem essas coisas? Não, não. Acontece lá fora também. Bom, agora vamos às considerações finais. Olha, eu nem sei muito bem o que dizer, porque eu acho que esse é um daqueles casos em que uma pessoa insegura e mais dependente acaba se encontrando com uma pessoa manipuladora, controladora, e aí dá aquele match perfeito para tudo dar errado, sabe? Para virar uma relação extremamente tóxica e abusiva, e nesse caso até fatal, né? Porque a Rachel quase perdeu a vida. E no final de tudo, a Rachel ainda continuou dizendo que a Jenny fez tudo aquilo porque ela não tinha sido uma boa amiga, né? A Rachel não tinha sido uma boa amiga para a Jenny, ela deveria ter ajudado mais a Jenny. Gente, assim, realmente eu não consegui entender isso, sendo que a mulher é completamente doente, sabe? Independente do que a Rachel fizesse, a Jenny tomou várias decisões conscientes toda vez para prejudicar a Rachel de várias formas, né? Para tentar tirar a vida dela, para tentar matar ela aos poucos. É assim, bizarro.
E eu fiquei assistindo todo o episódio pensando por que a Rachel continuou com essa amizade. Por que ela continuou dentro da casa dessa pessoa que já estava dando vários indícios de que era perigosa ou de que alguma coisa estranha estava acontecendo, sabe? Nossa, assim, é uma situação extremamente complicada. Ela também não tinha para onde ir, então, né, ela se via totalmente dependente da Jenny. E como eu disse num outro vídeo já, parece que os americanos eles não são tão afetuosos quanto a gente aqui, porque, né, a família dela sabia de tudo que estava acontecendo e não deu nenhum suporte para ela numa situação tão extrema. É muito difícil. Bom, agora eu vou indo. Me digam aqui nos comentários o que vocês acham desse caso, o que vocês fariam numa situação dessa. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal para esse canal crescer. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!